Em 2012, a Mazda matou o motor rotativo. Disse que era impossível continuar. Disse que as emissões eram demasiado altas, que o consumo era um suicídio econômico, que o mundo tinha mudado e o Vankel já não tinha lugar. Mas há um número que a Mazda nunca esqueceu. 47,000. Foram 47.000 as encomendas do último RX-8 apenas no Japão, no mercado que já sabia que o carro ia morrer. Em 2026, esse motor está de volta. E não vem na forma que imaginavas. A Mazda acabou de revelar o novo motor rotativo MX-30R EV. Mas não penses no que conheces. Não penses no RX-7. Não penses no som agressivo, na potência bruta, nas pistas de corrida. Este motor não é para acelerar. É para salvar a bateria. É para transformar um elétrico num híbrido de autonomia estendida. E, com isso, reescrever as regras do que um motor de combustão pode fazer em 2026. A notícia caiu como uma bomba no salão de Bruxelas. A Mazda não fez um anúncio. Fez uma declaração de guerra. Quando a Mazda diz novo motor rotativo, não está a reciclar o passado. Está a pegar numa tecnologia que a indústria declarou morta e a colocar num contexto que ninguém previu. O motor tem 830 cm3, produz 75 cavalos e pesa apenas 15 kg a mais do que um motor elétrico equivalente. Mas o que interessa não é a potência. É o que ele faz, ou melhor, o que ele permite fazer. Este motor não está ligado às rodas. Está ligado a um gerador. Funciona exclusivamente para carregar a bateria quando ela desce abaixo dos 25%. Ou seja, a Mazda pegou no motor mais apaixonante da história da indústria e transformou-o num gerador de reserva. E aqui está o ponto que muda tudo. Enquanto a Tesla, a Toyota e a Volkswagen gastam bilhões a tentar matar os motores de combustão, a Mazda gastou 5 anos a criar um que os torne relevantes, mas de uma forma que nenhum elétrico puro consegue igualar. O MX-30R EV tem 600 km de autonomia total. Mas 250 deles vêm da bateria. O resto, 350 km, vem deste motor rotativo que ninguém queria construir. Achas que a eletrificação é o único caminho? Ou será que a Mazda acabou de encontrar uma porta que a Tesla nem sabia que existia? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Porque o que vem a seguir é a parte que a indústria automóvel tentou esconder de ti durante décadas. Para perceberes o que a Mazda acabou de fazer, tens de voltar atrás. Muito atrás. Até 2012. Foi nesse ano que o último RX-8 saiu da linha de produção em Hiroshima. E com ele, a Mazda enterrou o motor rotativo. A indústria disse: acabou. As emissões eram insustentáveis. O consumo era uma piada. O mundo estava a mudar para motores elétricos e híbridos, e o velho Vankel, com seus selos frágeis e a sua sede de combustível, não pertencia ao futuro. Durante 11 anos, o motor rotativo esteve morto. Sem produção. Sem anúncios. Sem esperança. Até que, em 2023, a Mazda ligou novamente a linha de montagem na fábrica de Ujina, em Hiroshima, e o motor 8C começou a ser construído. Mas este motor não era o que os fãs esperavam. Não era um birotor. Não tinha 1,3 litros. Não produzia 200 ou 300 cavalos. Este novo motor, o 8C, era um único rotor. Epnos 833 노즈 큐비코즈. Apenas 75 cavalos, 74 cavalos, para ser exato, e 116 Nm de binário. Parece fraco, não é? Compara com o mítico R26B de 4 rotores que venceu as 24 horas de Le Mans em 1991, com seus 2,6 litros e 700 cavalos. O 8C não chega aos pés desse monstro. Mas a Mazda não construiu este motor para corridas. Construiu-o para uma coisa que ninguém esperava: um gerador. O 8C tem injeção direta de combustível, uma novidade para os motores rotativos da Mazda, e utiliza carcaças de alumínio em vez de ferro, para reduzir peso. Os selos de Apex são mais grossos do que no passado, 2,5 mm, contra os selos mais finos do Renesas, o motor do RX-8. Por quê? Porque a Mazda sabia que este motor ia trabalhar de forma diferente. Iria funcionar a rotações constantes, cerca de 4.500 rotações por minuto, em carga, e precisava de durar. A indústria tinha aprendido com os erros do passado. E a Mazda aprendeu bem.
Mas eis o ponto que a maioria das pessoas ignora. Em 2026, a Mazda não é a única a apostar no motor rotativo. A Changan, a gigante chinesa que tem uma joint venture com a Mazda, anunciou que vai produzir o seu próprio motor rotativo de rotor único a partir de 2027. Não para um carro. Para um avião de baixa altitude, um carro voador, se quiseres, em parceria com a Arid, a divisão de veículos voadores da XPeng, e com a gigante tecnológica Huawei. Esse motor terá 53 kW, cerca de 71 cavalos, e uma versão twin-rotor com mais do dobro da potência está a ser desenvolvida. Ou seja, a China está a apostar no Vankel para o futuro da mobilidade aérea. E a Mazda, que licenciou a tecnologia do Vankel originalmente da NSU alemã, está a ser agora copiada por uma empresa que, em teoria, é sua parceira. Mas não te enganes. Este motor não é uma relíquia. É uma solução para um problema que a indústria elétrica ainda não resolveu. O que vem a seguir vai mostrar-te como é que um motor com apenas 75 cavalos pode transformar toda a indústria automóvel. Agora que já sabes como a indústria enterrou o motor rotativo, e como a Mazda o trouxe de volta, tens de perceber uma coisa: este não é um motor desportivo. Não é o sucessor do RX-7. Não é para fazer barulho nas ruas de Lisboa ou do Porto. É uma solução para um problema que a eletrificação pura ainda não conseguiu resolver: a autonomia. A Mazda pegou no motor que todos diziam ser ineficiente e transformou-o na peça mais eficiente do seu sistema. 바모스 A 누머로즈. O motor 8C, com 830 cm3, é um motor de rotor único. Tem uma potência de 75 cavalos, 76 cavalos vapor, para ser exato, segundo as especificações oficiais, o que equivale a 55 kW. O binário máximo atinge os 116 Nm às 4.000 rotações. Mas aqui está a diferença: este motor não está ligado às rodas. 넝커 에스터베이. Ele funciona exclusivamente como gerador para carregar a bateria de 17,8 kWh quando o nível de carga desce abaixo de um determinado limiar. É uma arquitetura chamada série plug-in hybrid, e não híbrido paralelo como a maioria dos carros que conheces. E o que é que isto significa na prática? Significa que o MX-30R EV tem uma autonomia de 85 km em modo puramente elétrico. Chega para o dia a dia. Para as deslocações casa-trabalho, para o supermercado, para levar os filhos à escola. Mas quando a bateria acaba, e ela acaba, o motor rotativo entra em ação. E, com o depósito de 50 litros, a autonomia total dispara para mais de 600 km. Ou, segundo outras medições, mais de 640 km. Se fizeres as contas, um consumo combinado de apenas 1,0 litro de combustível por 100 km, e emissões de CO2 de apenas 21 gramas por quilômetro. Compara isso com qualquer outro SUV do mesmo segmento. A Mazda não inventou a roda, mas reinventou a forma como a roda é alimentada. A chave para esta eficiência está na engenharia do motor 8C. Ao contrário do 13B do RX-7, que usava carcaças de ferro, o 8C usa carcaças de alumínio, o que reduziu o peso em mais de 15 kg. A Mazda recorreu ao Oerlikon Mético para aplicar um revestimento térmico por projeção a alta velocidade, a tecnologia Wolf, que já usaste certamente noutros contextos, para garantir a durabilidade dos selos laterais, agora revestidos a carboneto de tungstênio. O resultado é um motor que pesa apenas 15 kg a mais do que um motor elétrico equivalente, e que cumpre as normas de emissões Euro 6D, a mais rigorosa da Europa. Mas não penses que a Mazda está sozinha nesta corrida. A indústria chinesa já está a olhar para o motor rotativo com outros olhos. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Agora que já percebeste como a Mazda transformou um motor desportivo num gerador eficiente, chega a parte que ninguém quer discutir: o preço. Porque a tecnologia mais bonita do mundo não vale nada se ninguém a puder comprar. E aqui, a história do MX-30R EV fica complicada. Em 2024, a Mazda lançou o MX-30R EV na Europa com um preço que fez os fãs engasgarem. No Reino Unido, custava 32.505 libras esterlinas, cerca de 65 mil dólares australianos, no mercado onde o elétrico equivalente custava 31.500 libras esterlinas. E não era um carro rápido.
Aceleração do 0 ao 100 em 9,1 segundos. Velocidade máxima limitada eletronicamente a 140 km por hora. Não era um desportivo. Era um crossover compacto com um motor rotativo que não conduzia as rodas. E custava quase o mesmo que um Tesla Model 3. O resultado foi previsível. No início de 2026, a Mazda anunciou que o MX-30R EV estava a ser retirado da Europa. Apenas 2 anos após o lançamento. As razões oficiais? Tendências do consumidor e prioridades de produção. Mas a verdade é mais simples. As pessoas não estavam dispostas a pagar um prêmio por uma tecnologia que não entendiam. O carro continuou à venda no Japão, onde a história do motor rotativo é uma questão de orgulho nacional. Mas na Europa, o sonho acabou. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. Mas não penses que a Mazda desistiu. No Salão de Tóquio de 2025, a marca revelou o Vision X Coupé, um conceito desportivo com motor rotativo turbo e um sistema híbrido que produz 503 cavalos. É um carro que nunca será vendido em massa. Mas é uma promessa. A Mazda está a dizer: nós não acabamos. Nós estamos a começar. No final de 2023, a Mazda celebrou um marco histórico. A produção total de veículos com motor rotativo ultrapassou os 2 milhões de unidades. Desde o Cosmo Sport de 1967 até o MX-30R EV de hoje, passaram 56 anos de história. A Mazda vendeu mais de 1,99 milhões de carros com motor rotativo antes do regresso. E esse número continua a crescer. É uma história de paixão, mas também de teimosia. E a pergunta que fica no ar é esta: o que acontece quando a Mazda finalmente combinar a paixão do passado com a eficiência do futuro? Agora que já sabes que o MX-30R EV morreu na Europa e que a China está a copiar o motor rotativo para carros voadores, tens de perceber uma coisa: a Mazda não desistiu. Pelo contrário, a Mazda está a jogar um jogo mais longo, mais inteligente e mais arriscado do que qualquer outra montadora no planeta. No Salão de Tóquio de 2025, a Mazda revelou o Vision X Coupé, um crossover coupé com 5,50 m de comprimento e uma distância entre eixos de 3,80 m. Mas o que interessa não é o tamanho. É o que está debaixo do capote. Um motor rotativo de 2 rotores turbo, combinado com um sistema híbrido plug-in. Potência total, 510 cavalos. Autonomia em modo elétrico, 160 km. Autonomia total, 800 km. Este não é um gerador. Este motor está ligado diretamente às rodas. E aqui está a diferença que muda tudo. A Mazda não está apenas a construir um motor desportivo. Está a construir um motor que, quando combinado com combustível neutro em carbono derivado de microalgas, captura CO da atmosfera. Quantas empresas consegues nomear que transformam o combustível num sumidouro de carbono? O combustível vem de uma alga chamada Nanochloropsis, que tem 2 a 5 micrômetros de diâmetro e uma eficiência de produção lipídica altíssima. A Mazda está a trabalhar com a tecnologia de captura de CO que recupera 20% do CO dos gases de escape. Isso significa que quanto mais conduzes, menos CO há na atmosfera. É carbono negativo. O motor 8C do MX-30, aquele motor de 75 cavalos que a indústria chamou de inútil, foi o protótipo. O Vision X Coupé é a promessa. E dentro da Mazda, a pressão para construir um novo RX é enorme. Moritz Oswald, responsável de planeamento de produto da Mazda Europa, disse numa entrevista que a quantidade de entusiastas dentro da empresa é insana. Todos amam carros. Há um desejo profundo de continuar a lançar produtos emocionais. Estamos a estudar isso? Sim, claro. Mas a mesma pessoa admite: também somos uma empresa que tem de gerar receitas. O que está a acontecer é simples. A Mazda está a usar o motor rotativo como uma ferramenta para 2 coisas. Primeiro, para cumprir as normas de emissões na Europa e nos Estados Unidos, algo que conseguiu com o 8C. Segundo, para testar o mercado. Os conceitos Iconic SP e Vision X Coupé não são apenas exercícios de design. São sondagens. A Mazda quer saber se os fãs estão dispostos a pagar por um carro desportivo com motor rotativo, desta vez,
com a tecnologia híbrida e o combustível sustentável como justificação para o manter vivo. O problema é o dinheiro. O CTO da Mazda, Ryuichi Umeshita, disse recentemente que a única questão pendente é a viabilidade financeira. A Mazda é uma empresa pequena. Não tem os bilhões da Toyota nem da Volkswagen. Cada decisão é um risco. E construir um novo RX, com motor de 2 rotores turbo, uma bateria de 17,8 kWh e tecnologia de captura de CO, é um risco que a Mazda só pode correr se tiver a certeza de que o mercado vai responder. Mas a história do motor rotativo é uma história de insistência. Desde 1961, quando a Mazda licenciou a tecnologia da NSU alemã, até hoje, passaram mais de 60 anos. Foram 2 milhões de carros com motor rotativo produzidos, desde o Cosmo Sport de 1967 até ao MX-30. Cada carro queimou óleo, bebeu gasolina, fez barulho e apaixonou gerações. Não é um motor racional. É um motor emocional. E, no final, a pergunta que fica não é técnica. Não é sobre emissões, nem sobre binário, nem sobre consumo. É sobre ti. É sobre o que sentes quando ouves aquele som. É sobre a memória que tens de um RX-7 a passar por ti na autoestrada, ou sobre o sonho de um dia conduzires um carro que não precisa de ser prático, apenas emocionante. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. A Mazda construiu 2 milhões de motores rotativos em 56 anos. A China está a construir um motor rotativo para aviões em 2027. A Europa já vendeu menos de 2.000 MX-30 REV, e mesmo assim a Mazda não parou. O motor rotativo não é uma tecnologia. É uma teimosia. E enquanto houver engenheiros na Mazda que amam carros, e enquanto houver pessoas como tu que se lembram do que um carro pode fazer sentir, o motor rotativo vai continuar a voltar.